Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje, nós vamos abordar um tema que é bastante polêmico e costuma gerar bastante curiosidade, que é sobre cirurgia espiritual. Esse assunto ele vem ganhando destaque especialmente no contexto onde a fé e a medicina se encontram, proporcionando novas perspectivas de cura e bem-estar. Mas será que a cirurgia espiritual ela é adequada, e deve ser procurada por nós que somos católicos? Então, primeiramente, a gente precisa entender do que se trata esse termo, cirurgia espiritual. E esse é um termo usado para descrever uma prática em que envolve a cura, sem o procedimento médico convencional, Então, ao invés de utilizar procedimentos médicos convencionais, as cirurgias espirituais elas são realizadas por médiuns ou praticantes espirituais que acreditam ser canais para entidades ou energias divinas que realizam curas. E esses procedimentos podem incluir a manipulação energética, orações, rituais específicos, sem a necessidade de uma intervenção invasiva, sem uma cirurgia propriamente dita, com cortes e tudo mais. Então, para a gente entender um pouco melhor essa prática, vamos ouvir um áudio do padre Duarte Souza Lara, que é muito conhecido pelo seu trabalho como exorcista e também muito conhecedor dessas questões espirituais, em que envolve essa questão espiritual. Então, ele vai trazer para a gente uma visão que esclarece o que é, a cirurgia espiritual, sobre o que se trata e como ela é vista pela igreja e quais são os pontos que nós devemos ter atenção ao fazer uso dessas práticas, Padre, conheço pessoas que tinham doenças graves e que foram a centros espíritas e fizeram cirurgias espirituais e foram curadas. Como explicar estas curas? Com muita frequência, tem problemas espirituais, ou seja, dos quais a causa é o demônio, distúrbios de origem diabólica, e essas pessoas que sofrem desses problemas, normalmente vão, quando começam tendo os seus problemas, às vezes são manifestações físicas, desmaios, problemas de coração, ritmo cardíaco, ver coisas. Normalmente essas pessoas começam por tentar ir no hospital, ir nos médicos, para resolver o problema. Mas os exames médicos não detectam nenhuma doença. Você vai no hospital, você faz os exames médicos, mas os médicos dizem para você, segundo os exames, não tem nenhuma doença. E aí, com frequência, as pessoas começam buscando a cura em outros locais e se viram para centros espíritas, benzedeiras e outras medicinas, digamos, alternativas. Hoje está muito na moda o Reiki, são formas de magia branca. E o que acontece? As pessoas vão nesses locais e nesses locais é o demônio que atua através dos médiums. E o que acontece? Uma pessoa que tem um distúrbio de origem diabólico e que vai procurar cura em algum lugar onde se pratica a magia branca, centro espírita, umbanda, reiki, tudo isso, você que está sendo atacado pelo demônio, está pedindo ao próprio demônio que cure você. E o que o demônio faz nesses casos? Você vai e o demônio que atacava você, deixa de atacar você para você pensar que foi curado pelo centro espírita. Você não percebeu que aquele que estava causando a doença era o mesmo aquele a quem você estava recorrendo para pedir a cura. Então ele enganou você. O demônio é pai da mentira. Veja bem, é uma mentira muito inteligente, porque essa pessoa volta para casa curada. E depois, na próxima vez que surgir um problema na vida dela, qual vai ser o primeiro lugar onde ela vai correr?
vai ser o mesmo bruxo, o mesmo curandeiro, o mesmo centro espírita, onde ela acredita que foi curada. E tudo isso acontece porque você não escuta a palavra de Deus. Deus proíbe todas as formas de adivinhação e de magia. Então eu vejo que hoje muita gente e também muitos cristãos se deixam enganar facilmente por estas formas de medicina alternativas que não passam de formas de magia branca. Ou seja, você está pedindo ajuda ao demônio para conseguir alguma coisa boa, curar uma doença. E isso é um pecado grave contra o primeiro mandamento da lei de Deus. Não adorarás outros deuses. Catecismo da Igreja Católica, falando do primeiro mandamento, diz que são pecados graves contra o primeiro mandamento as formas de adivinhação, de magia, de idolatria. Depois de ouvir, esse áudio com a explicação do padre Duarte Souza Lara, a gente pode perceber que a cirurgia espiritual ela é um tema complexo, e envolve diversas nuances. A fala do padre, ela nos ajuda a entender um pouco mais sobre as diferentes visões e abordagens em torno dessa prática e como é fundamental a gente abordar essas questões, com mente aberta, mas também com muito discernimento e responsabilidade com a nossa fé, e com a igreja também. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no nosso canal para mais conteúdo sobre fé, espiritualidade e bem-estar. Até a próxima!